Olá, meu nome é Maicon e hoje eu quero falar de um texto que eu li há alguns meses, no segundo período da faculdade, que se chama O que é o Esclarecimento, ou Aufklärung, de Kant. Foi um texto que na época teve muita utilidade para mim e para minha formação como pessoa, já que eu era muito mais do que hoje dependente de laços familiares e emocionais. É interessante que essa palavra entre colchetes no título do texto, Aufklärung, eu não falo alemão, significa iluminação, de forma que ela também possa ser interpretada como iluminação ou iluminismo, e não só como esclarecimento. Quando eu li esse texto, ele me foi de grande utilidade porque eu aprendi a valorizar mais a responsabilidade e a independência, de forma a não ficar tão dependente da ajuda externa, da ajuda das outras pessoas para resolver os meus próprios problemas. Usando termos do próprio Kant, a leitura desse texto me ajudou a sair da menoridade e alcançar a maioridade, mas eu explico isso mais para frente. Conhecendo o valor da razão e aplicando ela nas diversas esferas da vida, a gente consegue não só influenciar o restante da humanidade, como também proporcionar liberdade de pensamento ao restante da humanidade e principalmente a posteridade, de forma que essa posteridade se sinta impulsionada a se levantar contra um mar de aflições e agir, sem ter que recorrer e sem sentir a necessidade de recorrer a uma figura de autoridade externa, só porque ela lhe proporciona segurança e conforto. Na literatura clássica, a gente tem vários relatos do quão pesada é a liberdade, já que a liberdade exige responsabilidade, disposição e muita força de vontade. A gente tem vários relatos nas obras de Shakespeare do preço que se paga por exemplo, agir por vontade própria contra o comando de outrem, ou do que se paga por ser excessivamente livre, a ponto de questionar até mesmo o funcionamento da sua própria cabeça, dos seus próprios pensamentos, e a lógica das suas próprias atitudes. O Iago na peça Otelo é o vilão, e é mau porque ele verdadeiramente quer, e ele reconhece isso, enquanto que o Hamlet, entre o ser e o não ser, parece ter escolhido o ser, já que ele ficou vivo e se levantou contra o funcionamento de todo o meio dele. Foi uma insurgência individual. Mas em contrapartida, ele lidou com as consequências dessa insurgência, quando inicialmente ele finge loucura e depois, de fato, ele fica louco, ao que tudo indica. Mas sobre esse tema do Hamlet, principalmente, e a liberdade, o peso da liberdade, eu já comentei de passagem, só de passagem, em alguns vídeos aqui do canal. Então eu vou evitar ficar falando disso, porque mais pra frente, no futuro, eu pretendo dedicar um vídeo inteiro só à peça Hamlet. Mas voltemos ao esclarecimento. Sair da minoridade e alcançar a maioridade significa parar de aceitar dogmas impostos e começar a pensar por conta própria, ou pelo menos se propor a isso. Sem, por exemplo, a presença de um líder religioso, a presença de um líder comunitário ou a presença de um líder doutrinador em geral. Porque impedir alguém de pensar por si mesmo é uma afronta à liberdade, é impedir o crescimento. É impedir o crescimento de gerações futuras que vão permanecer numa eterna gaiola de pensamento. Mas agora, sendo menos interpretativo e indo mais diretamente a Kant, o esclarecimento é menos um método científico do que uma postura ética. É em si uma postura ética. Não só se levantar contra os costumes e os preconceitos, mas também resistir à tentação de buscar uma figura de autoridade externa, é claro, ou às vezes até mesmo interna, dependendo aí da orientação filosófica, e entregar a essa figura de autoridade externa a sua devida liberdade, de forma a fugir de sua própria responsabilidade. Para Kant, a dignidade humana está na coragem em ser autônomo. O dependente, aquele que depende, está num completo e absoluto estado de indignidade. Se levantar e fazer suas próprias escolhas contribui para o desenvolvimento da espécie e liberta a posteridade, impedindo a dominação através da disponibilização do direito ao pensamento. Mas essa é uma interpretação. E enfim, citando Kant, abre aspas, o esclarecimento, iluminismo, é a saída do homem de sua menoridade autoimposta. Menoridade é a incapacidade de servir-se de seu próprio entendimento sem a orientação de um outro. Fecha aspas. Só se percebe os efeitos dessa insurgência e a importância desse pensar na prática. Ainda que hoje o conceito de liberdade seja muito questionado, principalmente com o desenvolvimento da psicologia, eu acho que aderir a esse pensamento esclarecedor, digamos assim, é muito grandioso. Querendo ou não, a gente inevitavelmente acredita em alguma coisa, seja na razão ou na metafísica, ou nas diversas variações desses dois campos. Aderir a esse pensamento esclarecedor é como sair da casa dos pais, mas no sentido mais moral e menos material. Por fim, um muito obrigado para quem assistiu até aqui. O vídeo de hoje foi realmente mais curto, já que a intenção aqui hoje
era só fazer alguns comentários sobre esse texto de Kant, que aliás é muito pequeno em quantidade, ainda que gigante em conteúdo. E para quem tiver interesse, eu vou deixar o texto aqui embaixo, na descrição. Você também pode assistir ao meu último vídeo, que eu vou deixar em algum lugar aqui de cima, onde eu falo sobre o livro Elizabeth I, uma biografia, da Lisa Hilton. Até a próxima.